gente pensar hoje, né, na ideia comum de utilidade da pena, na ideia do Roxin, né, de juntar política criminal com dogmática, da necessidade de pena, a gente diria que no caso da mulher não há nenhuma utilidade de prevenção da pena, porque nenhuma mulher deixa de abortar por isso. De todos os fatores que podem levar uma mulher a não abortar, a pena é o último deles. A mulher pode não abortar porque ela não consegue, porque ela tem um sentimento religioso, filosófico, moral, mas não por causa da ameaça de pena. Então, só contando esse pequeno detalhe histórico, para dizer que em 1830 a mulher não era sequer punida. E hoje ela é punida, mas é punida de forma diferente e de forma, inclusive, mais branda do que o terceiro. Então, o terceiro que pratica o aborto nela responde por um crime. Ela que pratica o aborto em si mesma ou consente que terceiro pratique nela, responde por outro crime. É uma exceção à teoria monista. Essa é outra pergunta que cai muito em concurso. Geralmente, na prova do concurso, é assim. Eles contam uma história toda enrolada. Dizer, uma mulher foi no médico, daí lá no médico tinha uma enfermeira pedindo para você tipificar a conduta de cada qual. E a conduta de cada qual tipificada é essa. A mulher vai responder por um crime, o terceiro vai responder por um crime completamente diverso. Muito bom. A última coisa que é importantíssima, que nós aqui não poderíamos deixar de falar a respeito do crime de aborto, são as excludentes de ilicitude. Nós poderíamos pensar em dois extremos. Num sistema da proibição absoluta do aborto, que é, por exemplo, o sistema defendido pela Igreja Católica, não se pode abortar nunca, ou num sistema da liberdade absoluta, que também já foi experimentado em alguns ordenamentos jurídicos, por exemplo, no direito soviético já foi experimentada a permissão absoluta, mas hoje não vale mais. Hoje, se nós pesquisarmos legislação comparada no mundo, existem dois grandes sistemas. Existe o sistema de prazos e o sistema de indicações. Na Europa, na Inglaterra, por exemplo, na Alemanha, na Itália, vigora o sistema de prazos, né? Onde não vigora o sistema de prazos é Espanha e Portugal, que são mais, né, a nossa cultura latina, né? A Alemanha, Inglaterra, Itália, vigora o sistema de prazos. Como é que é o sistema de prazos? Até os 3 meses, depende, mas até, via de regra, até os 3 meses o aborto é permitido sem qualquer justificativa. A mulher ficou grávida, até os 3 meses ela pode abortar sem qualquer justificativa. Então, é o sistema de prazos. Em determinado prazo, eu posso abortar sem qualquer justificativa, apenas porque eu não queria ter o filho. No Brasil, da mesma forma que na Espanha, em Portugal, em grande parte dos países da América Latina, Chile, Argentina, Uruguai, no Brasil vigora o sistema de indicações. O que é esse sistema de indicações? Via de regra, o aborto é proibido. Mas em determinados casos, em determinadas indicações, ele passa a ser permitido. É excluída a sua ilicitude. Em que casos que o aborto passa a ser permitido no Brasil? E o Brasil, dentro do sistema de indicações, é um país bastante restritivo, bastante proibitivo. Quer dizer, as indicações no Brasil são muito limitadas. Quais são elas? São duas, mas elas têm uma coisa em comum. É preciso que esse aborto, no caso de indicação, seja praticado por médico. Isto é importante para a sua vida prática, isso é uma pegadinha de concurso. Só é lícito o aborto praticado por médico. Muito bem, e desde que ele seja praticado por médico, em duas situações. Quais sejam? A primeira situação, quando há risco para a vida da gestante. Vida. Olha, eu não sei o que você acha sobre isso, mas eu confesso que eu acho um pouco restrita demais essa indicação. Na Argentina, por exemplo, é possível o aborto quando a gravidez representa um risco à saúde da gestante. Imagina que a gestante sabe que com aquela gravidez ela vai desenvolver uma doença incurável, perigosa, né? Não há um risco para a vida, mas há um risco para a saúde. No Brasil, não. No Brasil, só se indica o aborto quando há risco para a vida da gestante. E nesse caso, é outra diferença entre a legislação brasileira e a argentina. Nesse caso, não se exige
e tampouco se respeita a vontade da gestante. Quer dizer que, nesse caso, mesmo que a gestante optasse por morrer, por exemplo, por dar a vida ao filho, o médico poderia e deveria optar pelo aborto e fazer o aborto. Na Argentina, não. Na Argentina, a vontade da gestante é respeitada. Se a gestante tiver capacidade de consentir, é necessário o consentimento dela. E aí é apenas uma posição minha, mas eu sempre acho que as pessoas têm que ter autonomia, né? Acho que a autonomia é sinônimo de dignidade da pessoa humana. Então, eu acho que toda vez que se atropela a vontade pessoal, o Estado está sendo opressivo, enfim, desrespeitoso com o ser humano. Acho, pessoalmente, melhor a solução argentina, mas na hora de prestar o concurso público, você tem que saber do Brasil. E no Brasil é assim. No Brasil, não se exige o consentimento da gestante nessa indicação. A segunda indicação é a gravidez que decorre de estupro. Bem, isso é um problema, porque estupro não é a única forma de violência sexual da qual pode resultar uma gravidez. Nós podemos ter, por exemplo, uma gravidez que resulta de atentado violento ao pudor, ou de posse sexual mediante fraude. E aí como é que fica, né? Se a gravidez decorre de outra forma de violência sexual que não o estupro. No Brasil, essa questão é resolvida pela aplicação da analogia, que, in bonam partem, é plenamente permitida. Então, do mesmo jeito que se pode praticar o aborto quando a gravidez decorre de estupro, por analogia, deveria se permitir o aborto quando a gravidez decorre de outra violência sexual. Mas essa não é a solução mais conveniente, né? O mais conveniente é que houvesse uma mudança legislativa, até porque existem consagrados doutrinadores que não admitem analogia nesse caso de norma prevista na parte especial. Por exemplo, Luiz Regis Prado, um doutrinador excelente, formidável, de altíssimo gabarito, e que não concorda com a aplicação da analogia nesse caso. Então, o mais conveniente é que houvesse mesmo uma mudança na lei. De qualquer forma, a lei, por enquanto, só permite o aborto quando a gravidez decorrer de estupro. Agora, nesse caso, é preciso que haja o consentimento da gestante ou do seu representante legal. E lembrem, é minha última observação, lembrem que o estupro pode ter uma violência real ou uma violência presumida. Lembra que isso nós até já vimos em programas antigos, passados, mas lembra que o estupro pode ter violência de verdade, mas ele pode ter violência presumida. Quando, por exemplo, a mulher, ou a vítima, né, a vítima do estupro tem que ser mulher, é claro, a mulher não é maior de 14. Então, você lembra de um caso aí? Eu tenho certeza que você lembra porque ele apareceu em todos os jornais. Você lembra aquele caso da menina de 9 anos que engravidou padrasto, né? Me parece, era do padrasto? Creio que sim, era do padrasto. Engravidou do padrasto. E daí foi fazer o aborto, e a Igreja Católica, então, chegou até a excomungar, né, a família da menina e os médicos que foram fazer o aborto. Mas veja, vivemos num país laico, não é mesmo? Separação entre Estado e Igreja. Então, vamos pensar naquela situação. Naquela situação, ela poderia ter feito o aborto? Sem dúvida alguma. Ela poderia ter feito o aborto, aquilo era um direito dela, era um direito dos representantes legais dela, e se eles prestaram consentimento, o aborto era totalmente legal. Tanto ela, quanto os representantes legais poderiam ter feito, quanto o médico poderia ter feito. Então, aí, questões religiosas à parte, né? A questão jurídica está totalmente correta, ela poderia ter feito o aborto sim, e veja que pelo que o médico, né, ali deu de depoimento e tal, era uma indicação, que ali era uma indicação até terapêutica, não sei se haveria risco para a vida, mas certamente para a saúde, o corpo de uma menina de 9 anos não está sequer preparado, né, para suportar o peso de uma gestação, isso sem contar o aspecto psicológico, é claro. Mas a gravidez naquele caso era totalmente, era proveniente de estupro e o aborto era totalmente permitido. Certo? Muito bom, então a gente termina aqui o nosso primeiro bloco, que é o tema do dia. E a gente vai passar daqui a pouquinho para
todas as perguntas. Eu tenho certeza que um monte de dúvidas. É um tema que mexe com a gente, mexe com o nosso aspecto moral, mexe com o nosso aspecto psicológico, mexe com religião, mexe com direito.